Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma época em que é mais difícil do que nunca focar no que realmente importa? É como se, para onde quer que olhássemos, houvesse algo tentando chamar nossa atenção e nos afastar da verdade. Pense nisso. Quando foi a última vez que as notícias ou o último susto nas redes sociais realmente levaram a uma mudança real em sua vida? Em vez de nos trazer clareza, parece que estamos sendo bombardeados com distrações. Desde a rolagem interminável no TikTok, Instagram e Facebook, transformando nossos cérebros em mingau, até a busca constante por curtidas e comentários rápidos. É como se estivéssemos perdendo nossa capacidade de sentar e realmente absorver uma mensagem significativa. Não é apenas triste. Isso é um sinal de que estamos nos distraindo de propósito. E é hora de falarmos sobre o que isso significa para nós cristãos, especialmente quando parece que estes são os últimos dias e tantos estão alheios a isso. O medo do diabo, uma revelação. Na grande batalha celestial é crucial lembrar: o diabo, embora seja um adversário duro, ele não é igual a Deus. Ele é um ser criado, limitado em poder e presença. Embora ele prospere criando caos e confusão, seu maior medo é um cristão que conheça a verdade. Um cristão que, em meio ao barulho e à distração, consegue discernir a voz do pastor das vozes dos lobos em pele de cordeiro. Satanás teme aqueles que, fundamentados na sua fé, conseguem ver através da névoa da distração. Ele teme o cristão que, em vez de ser influenciado pelas areias movediças da aprovação social, permanece firme na rocha dos séculos. Ele treme diante do cristão que sabe que Jesus é realmente suficiente, que a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa salvação não são encontrados nos elogios do mundo, mas nas mãos marcadas pelos pregos do nosso Salvador. Lembra de Marta? Sim, Marta, de Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. A história dela não é apenas uma história do passado. É um espelho que reflete nossas próprias vidas, mostrando o que acontece quando priorizamos o urgente em detrimento do importante, o imediato em detrimento do eterno. Marta estava distraída com suas tarefas, perdendo a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, símbolo do perder momentos divinos por causa de nossas preocupações. Mas aqui está a boa notícia: não estamos indefesos. A Bíblia, nosso guia e bússola, não apenas destaca o problema, mas oferece a solução. Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos alerta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. É um chamado para elevar nosso foco, para viver vidas marcadas pela devoção total a Deus, conforme ecoado em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Não se trata de restringir a nossa alegria, mas de redefini-la, encontrando-a na paz inabalável que advém de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Visualize-se como um farol de luz, não por mérito próprio, mas como um vaso da luz divina de Cristo. As trevas, as distrações e o próprio diabo percebem quando um verdadeiro cristão, enraizado na fé e blindado com a palavra de Deus, entra na sala. Não se trata da nossa força, mas do poder daquele que reside dentro de nós, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O diabo é astuto, tramando sempre para desviar nossa atenção, colocando medo e dúvida. No entanto, ele treme ao ver um cristão alicerçado na sua identidade em Cristo, um crente que compreende a autoridade que possui. Esta não é uma luta pelo poder com margens estreitas, é uma vitória já conquistada, uma batalha em que o nosso lado é esmagadoramente mais poderoso, não por uma pequena margem, mas por uma vitória esmagadora. Então, o que isso significa para nós? Isso é um chamado para viver conscientemente, para colher momentos de conexão com Deus em meio ao caos das distrações da vida. Trata-se de reconhecer que essas distrações, embora atraentes, são meras sombras comparadas à luz radiante da presença de Deus.
É hora de redefinir as nossas prioridades, de escolher o eterno em vez do temporário, de ancorar as nossas vidas na fé. Não se trata de viver com medo do diabo, mas de ter admiração e temor a Deus, que nos capacita a superar o barulho e a viver uma vida com propósito e paixão, dirigida por sua orientação divina. Nossas vidas são como navios navegando em vastos oceanos, com destinos gravados no horizonte por mãos divinas. No entanto, no meio da nossa jornada surgem tempestades de distrações, amigos se reconectando, ofertas de emprego inesperadas, vozes críticas, obstáculos técnicos assustadores e a atração sempre tentadora da gratificação imediata. Cada uma dessas coisas promete nos desviar do rumo traçado, muitas vezes com uma voz que soa estranhamente como a razão. Considere a história de uma pessoa assim como você e eu, que embarca em uma busca por conhecimento, com o objetivo de obter uma certificação de TI. As velas são içadas, a bússola alinhada, mas aí um velho amigo ancora em seu porto, trazendo histórias de dias passados e a promessa de memórias queridas renascidas. Os outrora céus claros da ambição se obscurecem com a névoa da camaradagem e, em pouco tempo, nosso navegador encontra-se à deriva, com as suas aspirações acadêmicas perdidas no mar dos compromissos sociais. Ou vejamos o empreendedor movido por uma visão de independência, pronto para forjar o seu legado. Quando estão à beira do compromisso, uma corrente de ouro pende diante dele, uma oferta de emprego brilhando com o conforto imediato da segurança financeira. É um canto de sereia atraindo ele para longe das águas desconhecidas do empreendedorismo, de volta às praias familiares do emprego. Até mesmo a alma criativa abençoada com uma centelha divina para escrever um livro que possa iluminar mentes enfrenta os vendavais da dúvida. O outrora ardente fogo da inspiração é sufocado pelo sopro frio da crítica, até que a caneta é largada e a página permanece para sempre em branco. E assim por diante, com o blogueiro lutando contra a tempestade de tribulações técnicas e o que busca uma vida saudável sendo cercado por um dilúvio de tentações alimentares. Cada história é um reflexo de uma verdade singular. As distrações que enfrentamos não são meros obstáculos, mas testes à nossa determinação, caráter e fé. No entanto, neste turbilhão de distrações mundanas reside uma fortaleza inabalável, um farol de esperança para todos os que navegam nessas águas turbulentas. Pois assim como o diabo utiliza a distração como sua arma mais astuta, Deus, nosso capitão todo-poderoso, nos dotou de uma armadura tão resistente, tão divina, que nenhuma força do caos pode penetrar. Esta armadura, forjada a partir da própria essência do amor e da proteção de Deus, nos protege não só das tentações físicas que nos assediam, mas também do ataque espiritual que procura descarrilhar a nossa missão divina. Imagine, se quiser, que dentro de cada um de nós existe uma joia preciosa, uma criação única de valor incomparável. Deus, nosso joalheiro divino, não nos deixa simplesmente expostos aos elementos deste mundo. Em vez disso, Ele nos coloca dentro de uma fortaleza de graça, nos polia com provações para revelar nosso verdadeiro brilho e nos cerca com uma barreira tão formidável que mesmo o ladrão mais malévolo não pode romper seus limites sem a permissão divina. A história de Jó ilustra esta verdade profunda com total clareza. Até mesmo Satanás, na sua audácia, reconhece a barreira divina que cerca os fiéis de Deus. É um testemunho do poder da proteção divina, um lembrete de que, embora possamos caminhar por vales sombreados pelo espectro da distração, nunca somos abandonados, nunca estamos desprotegidos. Ao ancorarmos esta mensagem em nossos corações, lembremo-nos das palavras que ecoam através dos tempos, um chamado à firmeza em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isto não é apenas um conselho, é uma estratégia para a vitória, um modelo para navegar nas distrações que nos cercam, habitando na verdade de Deus e ao fixarmos o olhar no horizonte que Ele nos traçou,
transformamos as distrações em degraus e os obstáculos em oportunidades para demonstrar a nossa fidelidade. Vivemos em uma era em que a notificação de uma nova mensagem ou o fascínio de um feed de mídia social podem desviar nosso foco do que realmente é importante. Não se trata apenas de passar um farol vermelho pela distração, mas de perder momentos com nossos entes queridos. Imagine uma criança com os olhos arregalados pela necessidade de atenção, competindo por apenas um momento com os pais. No entanto, o olhar dos pais está fixo no mundo digital, um lembrete claro de onde estão as nossas prioridades. E não são apenas os pais, somos cada um de nós, presos aos nossos dispositivos, perdidos em um reino virtual. Este não é um novo dilema. Séculos atrás, um famoso pregador lutou com pensamentos errantes durante o culto. Suas reflexões levaram a uma conclusão profunda. Para servir melhor a Deus, devemos minimizar as distrações. Esta sabedoria extraída do coração de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, ecoa através do tempo, nos lembrando da importância da presença, tanto na nossa vida espiritual como nas nossas interações diárias. A mensagem de Paulo aos Coríntios não era apenas sobre adoração, era sobre viver uma vida focada no propósito de Deus, sem se deixar intimidar pelo barulho do mundo. Avançando até hoje, suas palavras ainda ressoam, nos desafiando a vasculhar o caos de nossas vidas modernas para encontrar clareza e conexão. A luta contra a distração é vividamente retratada nas histórias de duas épocas, a antiga cidade de Corinto e o nosso mundo contemporâneo. Ambos compartilham um traço comum, a propensão humana de se desviar. No entanto, no meio desse desafio partilhado existe uma solução atemporal, a graça e a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5, nos lembra das nossas distrações e desobediências passadas, mas oferece esperança através do poder transformador do amor de Deus e da renovação do Espírito Santo. Esta mensagem é um toque de trombeta para cada um de nós, é um convite à pausa, à reflexão e à escolha de um caminho de maior intencionalidade. É sobre reconhecer que cada momento perdido na distração é um momento que poderíamos ter passado em conexão significativa com Deus e com aqueles que nos rodeiam. É um apelo à ação, nos exortando a abandonar as cadeias das distrações digitais e a abraçar a riqueza de uma vida vivida em plena presença e propósito. Então, vamos nos desafiar. Vamos desligar nossos telefones, desligar nossas telas e olhar para cima. Olhemos nos olhos dos nossos entes queridos, mergulhemos nas profundezas das Escrituras e nos envolvamos plenamente com o mundo que nos rodeia. Não sejamos o motorista parado no sinal verde, mas sim o viajante que avança com propósito, guiado pela luz do amor de Deus e pelo caminho que Ele colocou diante de nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16, somos exortados: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estas palavras não são apenas textos antigos, elas são um chamado para nós hoje, exortando a sermos vigilantes e intencionais sobre como gastamos nosso tempo. A Escritura nos implora a filtrarmos o ruído, para discernirmos o que realmente merece nossa atenção e energia. A distração não é apenas um pequeno inconveniente, é uma barreira formidável para o crescimento e a compreensão espiritual. Ela dilui nosso foco, esgota nossa energia e desvia nosso caminho daquele que leva a vida. Assim como um jardineiro elimina os espinhos e cardos para proteger as plantas, nós também devemos eliminar as distrações que ameaçam sufocar a nossa vitalidade espiritual. Mas como, você pode perguntar, podemos navegar por essa névoa de distração? A chave está em nos ancorarmos na palavra de Deus. Assim como um farol guia os navios através de águas traiçoeiras, a Bíblia ilumina o nosso caminho, oferecendo clareza e direção em meio ao caos. Trata-se de diminuir o volume do mundo para que possamos entrar em sintonia com a voz suave do Espírito Santo. Consideremos o poder que reside dentro de nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos.
Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma prova da incrível força e autoridade que carregamos como verdadeiros cristãos. Não estamos indefesos diante da distração, estamos equipados com toda a armadura de Deus, prontos para permanecer firmes contra as maquinações do diabo. Mas a consciência por si só não é suficiente. Devemos nos envolver ativamente com a palavra, incorporando-a em nossos corações e mentes. Trata-se de escolher, preencher nossas vidas com coisas que edificam e elevam, em vez de coisas que drenam e distraem. Imagine se passássemos tanto tempo em oração e meditação nas Escrituras quanto passamos em nossos telefones. A transformação seria profunda não apenas nas nossas vidas, mas no mundo que nos rodeia. Então, eu desafio você hoje. Reserve um momento para refletir sobre suas rotinas diárias, seus hábitos e suas prioridades. Eles estão levando você para mais perto de Deus ou afastando você ainda mais? Você sabia que algumas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento? O que vai acontecer com elas? Quem são essas pessoas? Por que serão deixadas para trás? Antes de prosseguirmos, vamos primeiro entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento no futuro onde Deus levará todos os verdadeiros cristãos da terra. Isso prepara o cenário para o julgamento de Deus durante o tempo chamado tribulação. Deus trará de volta à vida todos os salvos que morreram, dará a eles novos corpos perfeitos e os tirará da terra. Os vivos também receberão novos corpos perfeitos e serão levados naquele momento. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante mencionar que a palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia. O termo vem de uma palavra latina que significa carregar, transportar ou retirar de algum lugar. A ideia do arrebatamento é claramente ensinada na Bíblia e é apoiada por muitas passagens. Esse tema é muito delicado, mas também crucial porque devemos considerar o quão pronto estamos para o arrebatamento. Também ajuda a nos alinharmos e a examinarmos os nossos corações com base na palavra eterna de Deus para ver onde precisamos fazer mudanças. À medida que avançamos nessa discussão, nossa passagem principal será João capítulo 3, versículo 18, que diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo não são condenados, mas a história é diferente para os incrédulos. Eles estão se afastando da única solução de Deus para os seus pecados. Ao rejeitar o maior presente de Deus e não crer, eles estão aumentando seus pecados e chamando Deus de mentiroso. A menos que essas pessoas mudem os seus caminhos e creiam no Evangelho, elas enfrentarão a condenação. Este é um apelo para que todos aceitem Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecado e evitem a condenação que aguarda aqueles que recusam essa oferta de salvação. Agora vejamos alguns grupos de pessoas que serão deixadas para trás após o arrebatamento. O primeiro grupo são os indecisos. Algumas pessoas estão fechadas à mensagem de salvação, não importa o quanto ouçam sobre ela. Elas não tomarão a decisão de seguir a Jesus, mesmo que ouçam sermões ou mensagens poderosas. O que é interessante nesse grupo de pessoas é que elas continuam adiando sua decisão como se controlassem suas próprias vidas. Elas sabem, no fundo, que Jesus é o único caminho para Deus, mas não aceitam seu sacrifício fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Esse grupo inclui muitos fiéis, pessoas que nasceram e foram batizadas na igreja, e até mesmo filhos de pastores, bispos e outros líderes da igreja. Elas conhecem o Evangelho, mas negam o seu poder para salvá-las dos seus pecados. É interessante notar que as pessoas deste grupo nunca tomam uma decisão significativa de seguir a Jesus durante a vida. Algumas até acreditam, erroneamente, que o arrebatamento já aconteceu, enquanto outras pensam que é apenas uma fantasia religiosa destinada a manter as pessoas presas e com medo. São as pessoas sobre quem a Bíblia alerta e dizem coisas como: nossos pais nos contaram sobre o arrebatamento, mas ainda não aconteceu, já faz muito tempo. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Elas perguntam quando Jesus voltará, se esquecendo de que ele é paciente, esperando que todos se arrependam e não pereçam. A indecisão as levará a ficar para trás.
Pense na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. São como as 5 virgens tolas que tinham lâmpadas, mas não tinham óleo para acendê-las. Quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham azeite. Enquanto foram buscar, o noivo veio e levou as 5 virgens prudentes. A procrastinação é muito perigosa quando se trata de tomar decisões sobre sua eternidade. Muitas pessoas ficarão para trás por conta da procrastinação e da indecisão. Alguns jovens acreditam que vão aproveitar os 20, 30 e 40 anos que têm pela frente e que tomarão a decisão quando chegarem aos 60. Mas isso não é sábio, pois sua vida não está em suas mãos. Este é um dos truques do diabo para enganar as pessoas e levá-las à condenação eterna. Quero que você saiba que pessoas morrem todos os dias, boas e más, doentes e saudáveis, jovens e velhos, ricos e pobres. Ninguém está garantido de acordar no dia seguinte. Se você já sabe e está convencido em seu coração que Jesus veio e morreu pelos pecados do mundo, não há sentido em ficar indeciso sobre sua decisão de seguir a Deus. Você pode tomar a decisão hoje e estar no caminho da felicidade eterna, ou pode continuar procrastinando, o que é extremamente perigoso, pois você não sabe quando a trombeta soará. O segundo grupo é o das pessoas que se acham mais santas do que você. Esse também é conhecido como grupo das pessoas hipócritas. O que significa ser mais santo do que você? Significa estar tão convencido da nossa perfeição humana em vez de abraçar a perfeição de Jesus que nos é dada gratuitamente pela fé. É uma verdade dolorosa que aqueles que acreditam na sua justiça própria serão deixados para trás após o arrebatamento. Essa categoria de pessoas confia mais na sua atitude, comportamento e sacramentos mais santos do que na obra consumada de Jesus na cruz no Calvário. Uma coisa que é muito comum com as pessoas nessa categoria é que elas confiam no esforço humano e não na graça divina. Elas não veem a salvação do ponto de vista da graça, elas veem pelas obras. A atitude delas está intimamente relacionada com a dos fariseus nos dias de Jesus. Ao longo do Novo Testamento, Jesus apontou a atitude deles de se julgarem mais santos do que todos, o que os fazia parecer bem, mas no fundo estavam sendo oprimidos pelo pecado da justiça própria. Os fariseus se baseavam em coisas como quanto tempo oravam, quantas vezes jejuavam, quanto doavam, com que regularidade iam à sinagoga e com que frequência atendiam os pobres e necessitados na sociedade. Embora todos esses atos sejam ótimos para cada filho de Deus, é mais importante que saibamos que ninguém pode confiar nessas coisas para ser salvo. Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A justiça própria é uma miragem mortal que engana muitas pessoas, fazendo-as acreditar que podem ser salvas por seu próprio mérito. Esses indivíduos rejeitam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o que os levará a serem deixados para trás no dia do arrebatamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos confirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça própria cria um coração que geralmente está longe de Deus e cheio de orgulho, julgamento e um espírito muito crítico que os desconecta das verdadeiras bênçãos da graça de Deus. Ninguém que se julga mais santo do que você será arrebatado, pois colocam sua confiança em seu próprio mérito em vez de na obra consumada de Cristo. Em vez de se apegar exatamente àquilo que te desqualifica, por que não abraçar a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e abandonar a arrogância? A graça de Deus é maravilhosa, porque não há nada que você faça que te qualifique para ela. É por isso que muitos não serão arrebatados. Parece simples demais para ser verdade, mas isso nos leva ao último grupo que quero compartilhar com vocês. O terceiro grupo são o grupo dos incrédulos. Em contraste com a opinião popular, o pecado que leva as pessoas para o inferno é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o que considera o maior mal da terra. Quem é o incrédulo? O incrédulo é alguém que se recusa a colocar sua fé em Jesus Cristo. Esse grupo está destinado a ser deixado para trás após o glorioso arrebatamento. Pessoas que não creem já estão condenadas de acordo com João capítulo 3, versículo 18. Essas são pessoas que permanecem decididas quanto à sua rejeição da oferta de salvação de Deus. Elas rejeitam erroneamente a divindade de Cristo e chegaram a uma conclusão deliberada sobre a sua posição em relação ao sacrifício de Jesus. Essa negação deliberada é o que mantém seu nome fora do livro da vida. Através dessa negação, fecham sobre si a porta da misericórdia de Deus e estão agora marcadas para a condenação eterna.
É por isso que essas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento. É impossível rejeitar voluntariamente o dom da salvação de Deus sem as consequências nefastas do inferno eterno. Esta é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir hoje. Não há nada que possa ser feito a alguém que morre sem crer em Jesus. Não existe isso de purgatório. O purgatório é um engano. Ele não é bíblico e continua sendo uma fantasia religiosa. Rezar pelos mortos é tão eficiente quanto tapar o sol com uma peneira. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre a importância de estar reconciliado com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Aqueles que não creem terão que lidar com o terrível resultado de rejeitar o Salvador. Embora Deus ame a todos, seu amor não permitirá que todos sejam levados no arrebatamento, pois já tiveram a chance de acertar sua melhor oferta. O arrebatamento é apenas para aqueles que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus. Perder o arrebatamento não é o problema principal. O verdadeiro problema é viver o sofrimento e a dor da grande tribulação. É também a agonia de saber que a salvação é gratuita e simples, mas mesmo assim você a ignorou. Aqueles que ficarem para trás terão muito com que lidar, pois não há meio termo com o arrebatamento. Você será levado ou deixado para trás. Não há como negociar isso. Isso também deve nos motivar, como verdadeiros cristãos, a espalhar o evangelho como nunca antes. O amor de Deus está alcançando todos nós agora, enquanto ainda há tempo. Quando soar a trombeta de Deus, a pergunta que ficará é: você será levado ou deixado para trás? Você já se perguntou sobre o livro de Apocalipse e as profecias que ele contém? Você sabia que muitas dessas profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos? A Bíblia é muito mais do que apenas um livro de história. Ela contém profecias, incluindo algumas que predizem o fim dos tempos e os últimos dias. Mas quando você lê Apocalipse, o que você pensa? É uma ficção ou uma profecia? Você tem medo ou fé? É do bem ou do mal? A Bíblia revela algumas coisas bastante aterrorizantes sobre os últimos dias, e algumas dessas profecias estão definidas para acontecer durante nossa vida. Mas não se preocupe, não ficamos no escuro sobre o que está por vir. A Bíblia nos dá muitas informações sobre o mal que caracterizará os últimos dias. Na verdade, neste vídeo vou revelar algumas das profecias mais terríveis da Bíblia. Vou até mostrar a profecia mais assustadora sobre os últimos dias, que a maioria das pessoas não conhece ou para a qual não está preparada. Vamos então ver quais são essas profecias. A primeira é o anjo da morte. Você já ouviu falar do anjo da morte? Esta é uma das histórias mais interessantes da história da humanidade. O anjo da morte também é conhecido como o Destruidor. Este ser celestial fez uma entrada dramática na terra há muitos anos no Egito. Isto aconteceu quando o faraó se recusou terminantemente a deixar os filhos de Israel saírem do Egito. Agora, o personagem central deste episódio histórico foi um homem chamado Moisés. Imagine isto. Deus enviou 10 pragas ao Egito, tentando convencer o faraó a libertar os israelitas. Mas ele, com um coração duro como uma rocha, não se mexeu. As pragas não eram brincadeira. Água se transformando em sangue, rãs e insetos tomando conta, gado egípcio caindo como moscas, infecções de pele desagradáveis e uma escuridão espessa cobrindo a terra por 3 dias e 3 noites. O que é surpreendente para os historiadores da Bíblia é que nenhuma destas pragas atingiu os israelitas, apesar de ainda estarem no Egito. Por quê? Porque eles moravam num lugar chamado Gósen. Era como se um campo de força divino os estivesse protegendo. Apesar de todo o caos, o faraó manteve a teimosia, recusando-se a libertar os israelitas da escravidão. Isso deixou Deus muito zangado com ele, levando-o a enviar o anjo da morte para desencadear a ira divina sobre os egípcios. Agora aqui está a diferença. Deus deu instruções específicas a Moisés. Ele lhe disse para pegar um cordeiro,
abatê-lo e usar seu sangue para marcar os umbrais das casas dos israelitas. Isso fez uma distinção clara entre os israelitas e os egípcios. Foi como um sinal celestial dizendo: este é o meu povo, poupe-os. Uma bela história, não é? Êxodo capítulo 11, versículos 4 a 7 nos diz: Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas. À meia-noite, o destruidor matou todos os primogênitos egípcios, incluindo os primogênitos do faraó e todos os rebanhos egípcios. Isto levou a um grande luto em todo o Egito, e talvez este seja um dos acontecimentos mais dolorosos da sua história. Assim como as pragas anteriores, o anjo da morte poupou os primogênitos dos israelitas e seus animais. Deixe-me levá-lo através de outro evento intrigante: a visão das profundezas da terra. Mais uma vez, Moisés ocupa o centro do palco neste capítulo cativante da história bíblica. Esta história se desenrola depois que os filhos de Israel escaparam do cativeiro no Egito, embarcando em uma jornada pelo deserto até a terra que Deus lhe havia prometido. Houve um homem chamado Corá, que decidiu rebelar-se contra Moisés, que era o líder dos israelitas. Essa rebelião não se tratava apenas de buscar status igual ao de Moisés e Arão, o sacerdote. Não. Corá deu um passo além ao desafiar a própria autoridade que estabeleceu a sua liderança, a autoridade de Deus. Esta rebelião provocou uma tempestade de ódio e ressentimento contra a liderança designada por Deus no acampamento. Mas Deus, compreensivelmente irritado com este ato de rebelião e desobediência, instruiu Moisés a alertar as pessoas para ficarem longe de Corá. Sua ira divina estava prestes a ser desencadeada. E é aqui que fica intenso. O Senhor decidiu usar as profundezas da terra para julgar Corá e seus aliados. A terra literalmente se abriu, engolindo-os junto com todos os seus bens. Foi um fim misterioso e arrepiante quando eles pereceram, desaparecendo nas profundezas da terra. Você pode encontrar este relato emocionante em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu sua boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Você sabia que o Novo Testamento considera a rebelião de Corá uma das mais terríveis rebeliões? Serve de alerta contra qualquer forma de rebelião. O livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, até diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Agora vamos nos aprofundar em outro cenário intenso do fim dos tempos: o súbito aparecimento das duas testemunhas. Esta revelação arrepiante se desenrola no Apocalipse, prevendo um evento que ocorrerá durante a grande tribulação dos últimos dias. Agora, a Bíblia não nomeia explicitamente estas duas testemunhas, deixando espaço para especulações. Mas alguns estudiosos tendem a acreditar que essas testemunhas podem ser Elias e Moisés, traçando conexões a partir dos sinais e maravilhas que realizarão nos últimos dias. Por outro lado, há outra escola de pensamento entre os estudiosos da Bíblia que sugere que as duas testemunhas poderiam ser Enoque e Elias. A base para esta crença reside no fato de que estes dois pilares da fé não experimentaram a morte durante o seu tempo na Terra.
É uma perspectiva fascinante imaginar estas figuras reverenciadas retornando dos últimos dias para desempenhar um papel crucial no desenrolar dos acontecimentos. A incerteza que rodeia a identidade destas testemunhas acrescenta um ar de mistério a esta profecia do fim dos tempos. O Apocalipse não nos diz explicitamente quem eles são, deixando-nos ponderar e antecipar o desenrolar deste evento dramático. As duas testemunhas profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio durante o desafiador reinado do Anticristo. Eles pregarão corajosamente o Evangelho no mundo onde muitos estão perdidos sem Jesus. Apesar da sua nobre missão, enfrentarão a zombaria e o desprezo. A Bíblia observa que, embora alguns aceitem a sua mensagem, muitos irão rejeitá-la abertamente, enfrentando o julgamento de Deus e as consequências ardentes da boca das testemunhas, que consumirão aqueles que se opõem a elas. Agora, por que haverá tal oposição? Bem, o Anticristo, o governante do mundo durante este período, se oporá a qualquer pessoa que adore o único e verdadeiro Deus vivo da Bíblia. Ele atacará estas testemunhas, mas estas testemunhas, capacitadas por Deus, realizarão maravilhas sobrenaturais, como fechar o céu, transformar água em sangue e desencadear pragas. Ninguém será capaz de prejudicá-los. Contudo, Apocalipse capítulo 11, versículos de 7 a 10, revela o final emocionante destas testemunhas. A besta do abismo irá atacar, dominar e matá-las. Surpreendentemente, a Bíblia nos diz que os seus corpos ficarão na praça pública de uma cidade figurativamente chamada de Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, pessoas de todos os cantos da terra testemunharão esta cena, regozijando-se e celebrando. Contudo, após esse período, o sopro de vida vindo de Deus entrará neles e eles ficarão de pé, causando terror nos espectadores. Neste momento, uma voz alta do céu os chamará para ascender, e eles subirão ao céu numa nuvem enquanto seus adversários observam. Simultaneamente, um forte terremoto abalará a cidade, causando o colapso de 1/10 dela, resultando na morte de 7.000 pessoas. Aqueles que sobreviverem ficarão aterrorizados e glorificarão a Deus. Esta é uma profecia bastante intensa, você não acha? Em Apocalipse, há outro acontecimento profundo predito para os últimos dias: a Batalha do Armagedon. Este evento é profetizado em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora, de acordo com a história bíblica e a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, a Batalha do Armagedon está prevista como o confronto final na história humana. É um confronto colossal entre o Anticristo e o povo de Deus, marcando o fim da grande tribulação. Esta batalha vê todos os reis e governantes da terra se unindo para travar uma guerra contra Jerusalém e o povo de Deus. Logo após esta guerra, o Senhor Jesus retornará à terra. Ele virá para derrotar esses poderes malignos, lançar os falsos profetas e o Anticristo no lago de fogo, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Ao contrário do que muitos acreditam, a Batalha do Armagedon não provocará a destruição do nosso planeta. Em vez disso, de acordo com a escatologia bíblica, a Terra estará destinada a ser o lar eterno para aqueles que abraçaram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos.
Agora vamos mudar de assunto e mergulhar no que talvez seja o evento mais enervante do fim dos tempos registrado na Bíblia: o arrebatamento. Este evento, descrito como glorioso, está previsto para acontecer nos últimos dias, quando os crentes serão rapidamente transportados para o céu. É crucial notar que somente aqueles que creem em Cristo Jesus experimentarão o arrebatamento. Os não crentes testemunharão este evento extraordinário enquanto os crentes ascendem para encontrar o Senhor no céu. Notadamente, os crentes vivos durante o arrebatamento não enfrentarão a morte, mas serão transformados para serem como Jesus Cristo. Agora, é aqui que as interpretações divergem entre os estudiosos da Bíblia. Alguns acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros argumentam que acontecerá depois. Independentemente desta diferença de tempo, uma coisa permanece consistente e certa: o arrebatamento está prestes a acontecer. O Novo Testamento documenta extensivamente este evento, enfatizando a sua realidade inegável. Embora o arrebatamento seja um evento glorioso para os crentes, ele pinta um quadro totalmente diferente para os incrédulos, aqueles que ficaram para trás. Imagine um cenário em que um ônibus escolar tem um motorista cristão que, de repente, é arrebatado. Imagine um avião com passageiros, incluindo um piloto e um copiloto, que são cristãos nascidos de novo. Pense no choque para alguém em uma sala de cirurgia quando um cirurgião desaparece no meio de uma operação. O efeito cascata de tais desaparecimentos repentinos pode levar ao caos e à tragédia. Considere os pais cujos filhos ascenderam ao céu para estar com o Senhor. São cenas de cortar o coração, de fato. Meu amigo e minha amiga, o arrebatamento pode ser o momento mais caótico da história da humanidade devido à miríade de medos e incertezas que traz. O impacto na vida diária, nas profissões e nos relacionamentos será profundo, marcando um capítulo importante e desafiador no desenrolar da profecia bíblica. É seguro dizer que nenhuma preparação pode nos preparar totalmente para o caos que o arrebatamento poderá trazer. A preparação mais eficaz é garantir que você esteja entre aqueles que serão arrebatados, poupando-o de testemunhar os acontecimentos perturbadores que acompanharão esse dia. Dê uma olhada no que Mateus capítulo 24, versículos de 40 a 44 diz sobre o arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Considerando os acontecimentos significativos e intensos delineados na escatologia bíblica, surge uma questão crucial e primordial. Você estará pronto quando o Senhor Jesus vier? Esta pergunta não tem a intenção de trazer medo, mas sim de provocar uma reflexão tranquila e cuidadosa sobre sua vida e a decisão de seguir Jesus. É a decisão mais importante que você tomará, pois determinará onde você estará na eternidade. Esta decisão é a linha entre a vida e a morte, alinhando você com o plano eterno de Deus ou com a alternativa da perdição. Na nossa jornada de fé, é fácil imaginar os ataques espirituais como eventos dramáticos, quase cinematográficos. Mas a realidade é muitas vezes muito mais sutil e insidiosa. Ao contrário das representações grandiosas que vemos na mídia, a guerra espiritual nem sempre vem acompanhada de uma voz estrondosa ou de um demônio visível. É fundamental compreender que o inimigo, o diabo, opera principalmente através do engano, preferindo passar despercebido, sussurrando mentiras e dúvidas em nossas vidas. Considere as formas sorrateiras como esses ataques se manifestam. Frequentemente, eles se assemelham aos desafios comuns da vida, mas com uma peculiaridade. É como caminhar em meio a uma neblina, sem perceber que ela está lentamente desviando você do seu caminho. Você pode começar a enfrentar uma série de acontecimentos infelizes, um após o outro. De repente, você está lidando com uma série de problemas: perder emprego, passar por tragédias familiares ou acidentes inesperados.
Parece que você está preso em uma tempestade sem fim e a cada trovão, seu foco se desvia ainda mais de onde deveria estar, em Jesus. Mas é aqui que reside a verdadeira batalha, a maneira como você responde a essas coisas. Essas ondas implacáveis de problemas visam distrair você e inundar seu coração com desespero e dúvida. Qual é a intenção do diabo? Desviar o olhar da solução, que é sempre Jesus. Lembre-se, quando está focado nas tempestades ao seu redor, você pode facilmente começar a afundar no medo e na desesperança. Vamos nos inspirar na história de Pedro andando sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Pedro vê Jesus e sai do barco com fé. Inicialmente ele está indo muito bem, mas no momento em que tira os olhos de Jesus, as ondas o dominam e ele começa a afundar. Esse momento nos ensina uma lição vital. Quando as ondas de ataques espirituais aumentam, quando você se sente mal e que está se afogando nos problemas desse mundo, a chave é manter os olhos firmemente em Jesus. É esse foco inabalável nele que te manterá à tona. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sentir oprimido pelas repentinas tempestades da vida, lembre-se de Pedro andando sobre o mar. Mantenha seus olhos em Jesus. Nele, você encontrará força para permanecer firme contra essas correntes ocultas. No meio da nossa jornada há um sinal sutil, mas profundo, que muitas vezes passa despercebido: o ressurgimento de velhos hábitos. Imagine que você está no caminho da transformação, abraçando um novo modo de vida em Jesus Cristo. Você se arriscou, foi batizado e se comprometeu com uma vida de retidão. É como emergir de uma crisálida, onde o velho eu dá lugar a uma existência nova e piedosa. Mas aqui está o problema: a transformação é uma jornada e não um destino. O diabo, com seu jeito astuto, não está disposto a te liberar tão facilmente. Pense nisso como um cabo de guerra espiritual. Você está puxando para uma vida de retidão, e lá do outro lado está o diabo puxando você de volta aos estilos de vida e hábitos passados. É uma batalha de vontades, onde velhos amigos podem reaparecer disfarçados de boas intenções, mas sutilmente empurrando você para erros do passado. Essas não são meras coincidências, são movimentos calculados em um jogo de xadrez espiritual com o objetivo de atrapalhar o seu progresso. Considere a parábola do semeador em Mateus 13, onde Jesus fala sobre sementes que caíram entre espinhos. Essas sementes brotam, mas os espinhos, as preocupações da vida e o engano da riqueza, a sufocam, impedindo o crescimento frutífero. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual, recebendo a palavra com alegria, mas as complicações dos hábitos passados e as plantas espinhosas dos velhos vícios podem sufocar nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental estarmos atentos às amizades que mantemos. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para frente, não daquelas que te arrastam de volta às sombras do seu passado. Escolha um progresso em vez da regressão, a luz em vez das trevas. Cuidado também com o isolamento, pois é uma tática do manual do diabo. Lembre-se, na união reside a força. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para navegar sozinhos na jornada da vida. Prosperamos na comunhão com outros verdadeiros cristãos e na força coletiva de uma comunidade enraizada na fé. Nesse caminho que chamamos vida, especialmente como escolhidos de Deus, chega um momento em que um pesado manto parece cair sobre nossos ombros. Esse não é apenas um manto qualquer. Ele é tecido com fios de desânimo e tingido com a profunda cor da depressão. É mais do que um mero dia ruim, é um sinal claro de um ataque espiritual direcionado ao seu coração e ao seu espírito. Imagine isso: sua alegria, antes brilhante como o sol da manhã, começa a diminuir. Sua esperança, que antes era sólida como uma rocha, começa a desmoronar como areia. É como se a própria fé, que tem sido a sua luz, parecesse tremer num vento implacável. Você se sente sobrecarregado, como se estivesse carregando uma montanha nas costas, e tudo ao seu redor parece cinza e sem cor. Mas aqui está o ponto de virada na nossa história. Não estamos indefesos. Dentro de cada um de nós arde o fogo inextinguível do Espírito Santo. Essa presença divina é a nossa fortaleza contra esses ataques invisíveis. O diabo, com todos os seus esquemas astutos, pretende extinguir a nossa luz interior, mas o que ele esquece é que a nossa luz é alimentada por uma fonte eterna. O campo de batalha não é de carne e osso, é uma arena invisível onde as forças espirituais se chocam. Como guerreiros da fé, a nossa armadura não é forjada por mãos humanas, ela é dada pelo próprio Deus. Essa armadura nos protege não apenas nas batalhas que vemos, mas também naquelas que não vemos. Quando sentimos esse peso do desânimo, isso é um chamado às armas.
É hora de nos ajoelharmos em oração, pedindo a Deus que reabasteça as nossas forças, que nos envolva numa paz que está além de qualquer compreensão terrena e que reacenda a alegria e a esperança dentro de nós. Lembre-se, a paz de Deus é como um rio. Flui, refresca e traz vida aonde quer que vá. E não vamos esquecer o poder do companheirismo. Estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo. Suas orações e palavras de encorajamento são como um bálsamo para a alma cansada. Juntos formamos uma corrente inquebrável de fé, elevando uns aos outros quando um de nós vacila. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, quando a paz parece um sonho distante e o estresse se apega a você como uma segunda pele, saiba que não são meras coincidências. É um cabo de guerra espiritual para o seu coração. A vontade de desistir, a luta na sua vida de oração, o sentimento de desconexão na sua comunidade, o esgotamento da sua energia e a perda de motivação, tudo isso são sinais que mostram que o diabo está tentando te desviar da sua posição, que é o caminho de Deus. Mas aqui está a sua arma secreta. Os ataques do diabo são uma prova da sua importância no grande plano de Deus. Você está sendo um alvo porque é uma ameaça para as trevas com a sua luz. Então, quando você se sentir pesado nesse manto de desânimo, lembre-se, isso não é um sinal de derrota, mas um chamado para se levantar e um lembrete do seu valor nessa guerra espiritual. Nas trincheiras da nossa jornada espiritual há um indicador sutil, porém profundo de um ataque espiritual, o peso repentino da oração. É como se do nada nossas orações parecem escalar montanhas íngremes e intransponíveis. Cada palavra um passo trabalhoso, cada apelo um suspiro ofegante. Não se trata daqueles dias comuns em que nosso ritmo espiritual parece errado. Não, isso é diferente. É como tentar falar em meio a uma névoa densa, onde até a oração mais simples parece um grito de guerra. Vamos falar a real aqui. É fácil cair em uma rotina onde falar com Deus se torna uma tarefa que continuamos adiando na nossa lista de tarefas. Mas não se trata de mera preguiça ou cansaço espiritual. É a resistência tangível no ar, do tipo que deixa o coração pesado e o espírito cansado. É uma guerra entre a carne e o espírito, onde a estratégia do diabo é cortar a nossa linha vital, a comunicação com Deus. Nesses momentos em que a oração parece mais difícil, é quando ela é mais necessária. Não é apenas uma batalha de palavras, é uma luta pela conexão da sua alma com o seu Criador. O próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse que algumas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É nesses tempos de seca espiritual que devemos ir mais fundo, jejuando com uma ferocidade que corresponda ao nosso fervor na oração. Imagine o seguinte: nos momentos tranquilos de luta, quando você se sente mais desconectado, essa é a sua chance. Não é um sinal para recuar, mas um apelo às armas. É o momento de intensificar suas práticas espirituais, não por medo, mas por fé. Ao mantermos nossos sentidos espirituais aguçados, olhos e ouvidos abertos às mudanças sutis na nossa atmosfera espiritual, não estamos apenas nos defendendo, estamos lançando um contra-ataque. O diabo pode jogar desespero, colocar o desânimo sob o disfarce de probabilidades esmagadoras. Mas lembre-se do apóstolo Paulo. Náufrago, apedrejado, açoitado, preso e espancado, ainda assim, não quebrado. Sua jornada não foi apenas de provações físicas, mas de triunfos espirituais. A sua resiliência é uma prova do poder que existe dentro de nós, o poder de transformar o que parece ser uma derrota espiritual numa transformação de força divina. Doenças físicas, turbulência emocional e batalhas mentais podem parecer eventos aleatórios na vida, mas às vezes são mais do que isso. Podem ser táticas do diabo para nos desviar do nosso jogo espiritual, mas aqui está a nossa arma secreta, o poder indomável de Deus dentro de nós. Ao nos voltarmos para Ele, buscando força e proteção, não estamos apenas sobrevivendo a ataques, estamos construindo uma fortaleza espiritual. Guarde seu coração e sua mente. Esteja vigilante sobre o que você deixa entrar em sua vida. Influências e comportamentos mundanos não são apenas más escolhas, podem ser portas abertas para ataques espirituais, mas não deixe o medo ser seu guia. Em vez disso, deixe que esses momentos sejam um catalisador de crescimento, uma oportunidade para aprofundar a sua confiança e fé em Deus. Você já sentiu como se do nada a vida simplesmente jogasse uma bomba em você? É nisso que estamos mergulhando hoje. Imagine isso, em um momento, tudo está calmo e de repente é como se uma tempestade atingisse sua vida. Mas não é qualquer tempestade, é uma tempestade que parece ser um propósito, uma direção.
quase como se tivesse você como alvo. Não é azar ou acaso, é um sinal claro de ataque espiritual, especialmente para os escolhidos de Deus. Veja, as batalhas que enfrentamos não são apenas o que vemos e tocamos. Elas não são apenas sobre o aqui e agora. Nossa verdadeira luta é contra forças invisíveis, aqueles governantes e poderes no reino espiritual. É uma batalha tão real quanto possível, travada não com armas físicas, mas com a armadura espiritual. Agora, quando essas mudanças inesperadas na vida nos atingem, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas lembre-se, essa não é apenas uma batalha, é um chamado às armas. É um chamado de Deus para despertar, dizendo para não confiarmos na nossa força, mas na dele. Nesses momentos, a nossa fé precisa ser como uma âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Vejamos sempre a Bíblia, a palavra que nos guia nesses tempos tumultuados. Ela está repleta de sabedoria, orientação e promessas, que são como um farol no escuro. E não se esqueça do poder do companheirismo. Cerque-se de verdadeiros cristãos. Eles são o seu batalhão, o seu sistema de apoio, prontos para erguer e encorajar você em sua caminhada com Deus. Lembre-se, essas mudanças repentinas na vida podem parecer obra do diabo, mas com Deus ao nosso lado, a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma garantia. Quando as coisas parecem caóticas, quando a paz e a clareza parecem memórias distantes, isso é outro sinal revelador de um ataque espiritual. Mas não estamos indefesos. O diabo pode ter como objetivo roubar, matar e destruir, mas estamos armados com algo muito maior, o poder e a autoridade que nos foram dados pelo próprio Deus. Não faça isso sozinho. Apoie-se em seus irmãos cristãos para oração e apoio. Busque aquela paz divina que só Deus pode dar. O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é o nosso guia através da névoa desses ataques. Escreva amém nos comentários se você crê nisso. Apegue-se às promessas de Deus e deixe o Espírito Santo te encher de clareza e consolo. E observe, enquanto você supera cada desafio espiritual na sua vida. Você sabia que existem anjos ao seu redor, mesmo que você não os tenha notado antes? Muitas pessoas passam os dias sem perceber a presença que os rodeia. Neste vídeo, quero compartilhar 5 sinais claros de que os anjos estão presentes em sua vida, seja você um crente firme na intervenção deles ou simplesmente curioso sobre esses seres celestiais. Minha esperança é que no final você tenha um vislumbre do reino invisível dos anjos e comece a reconhecer suas operações sutis em sua própria vida. Isto, por sua vez, acenderá a sua fé no Deus vivo. Antes de começarmos, é crucial enfatizar que, como cristãos, nossa fé não se baseia em anjos. A nossa fé está firmemente enraizada na simples verdade daquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus é a verdadeira pedra angular da nossa fé. E esse é o alicerce inabalável em que nos apoiamos. Nós nos apoiamos somente nesta confiança e não nos anjos. Além disso, embora a atividade dos anjos possa nos revelar e inspirar, ela não deveria ser a característica definidora da nossa jornada cristã. Em última análise, o nosso maior desejo é nos esforçarmos para imitar a vida de Jesus e refletir o seu caráter em todos os aspectos ao mundo. Tendo deixado isso claro, deixe-me perguntar: quem são os anjos? Eles realmente existem? Se existem, qual é a sua missão? Os anjos são seres espirituais criados para adorar e servir a Deus, o que os torna um dos aspectos mais misteriosos da criação de Deus. Apesar dos equívocos populares, os anjos não são almas de pessoas boas do passado. Eles são entidades distintas no grande desígnio de Deus. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados por Deus exclusivamente para adorá-lo e servi-lo com lealdade e obediência inabaláveis. A Bíblia esclarece que eles são uma criação distinta, dedicada à vontade de Deus. Na verdade, os anjos são mencionados 300 vezes na Bíblia. Embora, em sua maioria invisíveis, eles às vezes podem aparecer na forma humana. Lembre-se, o próprio nome deles, anjo, significa mensageiro. Isso significa que eles estão sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Mas a grande questão permanece: como podemos saber se os anjos estão ao nosso redor?
Esta questão muitas vezes permanece na mente dos crentes. Embora muitos não duvidem da existência dos anjos, há curiosidade em saber como reconhecer a sua presença, considerando a sua natureza espiritual. Podemos ver os anjos com os nossos olhos físicos? Existe algum sinal que indique a presença deles? Junte-se a mim enquanto desvendamos 5 sinais inconfundíveis que mostram a presença de um anjo em sua vida. Sinal número 1. Explosões repentinas de alegria. A alegria, por mais comum que pareça, é uma evidência clara da presença de anjos ao nosso redor. Às vezes, a presença de anjos pode trazer uma sensação de alegria que parece surgir do nada. Você já esteve em um culto na igreja em adoração ou oração, sentindo uma alegria incomum, quando de repente uma onda inexplicável de felicidade tomou conta de você? Foi como a luz do sol explodindo em seu coração. Este tipo de alegria muitas vezes acompanha os anjos quando Deus os envia para entregar boas novas. Por exemplo, quando o anjo apareceu aos pastores em Lucas, capítulo 2, versículo 10, ele veio com uma alegria sobrenatural e contagiante. Essa é uma marca registrada de sua presença. Isto é semelhante ao encontro de Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, da próxima vez que você estiver orando ou adorando e sentir essa explosão incomum de alegria, preste atenção. Pode ser que haja uma presença angelical por perto. Lembre-se, embora a alegria seja um fruto do Espírito, é algo diferente, mais profundo e inexplicavelmente poderoso. Lembro de uma época na universidade quando um grupo nosso orava. Enquanto adorávamos, ficávamos cheios de alegria e até ouvimos sons estranhos ao nosso redor. Foi uma experiência fascinante e percebemos que havia anjos entre nós. Saímos daquele lugar ainda carregando aquela energia intensa em nossos corações, inspirados e fortalecidos. Portanto, se você sentir uma alegria intensa e espontânea durante a oração ou a comunhão, observe. Pode ser um sinal claro de atividade angelical. E isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 2. Força incomum. Outra indicação da presença dos anjos é uma súbita onda de força, especialmente durante momentos de oração e devoção. Você já começou a orar se sentindo esgotado e fraco, apenas para sentir uma inexplicável onda de força tomar conta de você? É como se alguém te envolvesse em um cobertor quente de poder, afastando o cansaço e permitindo que você orasse com vigor renovado. A Bíblia oferece um vislumbre dessa experiência na vida de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Jesus, enfrentando uma provação esmagadora, recebeu força divina do anjo para suportar o que estava por vir. Assim como Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus, ele também pode trazer força sobrenatural para você. Há momentos em que os desafios da vida nos deixam com uma sensação de fraqueza e esgotamento. No entanto, quando nos voltamos para a oração, damos por nós mesmos a orar com notável clareza e poder, quase como se algo estivesse a guiar as nossas palavras. Essa força inesperada costuma ser um sinal de que os anjos estão presentes, elevando seu espírito e oferecendo apoio quando você mais precisa. Lembre-se de que os anjos são seres poderosos e às vezes sua presença pode ser sentida por meio dessa onda de força inexplicável que experimentamos quando eles estão próximos. Isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 3. Sensação física de calor. Outro sinal de que os anjos estão presentes com você é a sensação de calor, seja ao seu redor ou em partes específicas do seu corpo, enquanto você ora, adora ou tem comunhão. Você já orou ou adorou e um calor te envolveu? Alguns crentes relatam sentir uma sensação de queimação nos pés ou nas mãos, enquanto outros sentem o calor se espalhando por todo o corpo ou sentem um calor reconfortante ao seu redor. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7 descreve um anjo assim:
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo tocou os lábios do profeta com carvão em brasa, purificando-o do pecado. Esses anjos em particular são chamados de serafins e estão associados a essa sensação de queimação, sugerindo sua conexão com o calor. Além disso, quero que você saiba que os anjos frequentemente acompanham o Espírito Santo durante a oração, adoração e comunhão. Então, quando você experimenta um calor inexplicável, pode ser anjos que se juntam a você no louvor a Deus. Pense nisso como uma recepção calorosa, uma presença reconfortante que reconhece sua devoção. Lembre-se de que esse calor nem sempre é intenso, mas sim calmante e inesperado. É um sinal sutil de que os anjos podem estar próximos, compartilhando seus momentos de conexão espiritual. Sinal número 4. Vislumbres de luz. O brilho radiante dos anjos de Deus muitas vezes ultrapassa o que os nossos olhos naturais podem compreender plenamente. No entanto, há momentos em que vislumbramos a sua luz deslumbrante. Durante a oração profunda, você poderá notar luzes sutis aparecendo, mesmo com os olhos fechados. Essas luzes podem ser cintilações ou flashes. Pense em Mateus, capítulo 28, versículos de 2 a 4, onde um anjo desceu com um brilho deslumbrante, como um relâmpago contra um cenário de neve branca. Essa passagem diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Muitas vezes na Bíblia, os anjos são frequentemente associados a esta luminosidade sobrenatural. Então, se você alguma vez sentir uma luz inesperada durante a oração, especialmente com os olhos fechados, pode ser anjo se juntando a você em sua comunhão com Deus. Considere isso um lembrete de sua presença radiante e aproveite esses momentos para aprofundar sua conexão com o Senhor. E agora vamos ao sinal final. Sinal número 5. Manifestação física. Às vezes, quando Deus deseja se comunicar através de seus anjos, eles podem sair do seu reino espiritual e aparecer como humanos. Sabe-se que os anjos assumem a aparência de indivíduos comuns. A Bíblia até nos aconselha a mostrar bondade para com estranhos, pois alguns podem, sem saber, ser anjos disfarçados. Hebreus capítulo 13, versículos 2 nos lembra: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembra de Abraão em Gênesis 18? Ele acolheu anjos que pareciam homens comuns, oferecendo a eles comida e descanso. Da mesma forma, Manoá e sua esposa encontraram um anjo em forma humana, recebendo a orientação de Deus sobre seu futuro filho Sansão. Juízes, capítulo 13, versículos 6 e 7 diz: Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Visto que os anjos são seres espirituais, eles podem se manifestar em formas visíveis, audíveis ou tangíveis quando enviados por Deus. No entanto, embora os anjos possam aparecer para nós, isso não é algo pelo qual possamos orar, jejuar ou estudar. Deus revela seus anjos a seu próprio critério, não ao nosso. O nosso foco deve permanecer na construção de um relacionamento forte com Deus. E se Ele decidir enviar um mensageiro em forma humana, será uma poderosa confirmação e bênção. Concluindo, quando você notar atividade angelical em sua vida, não deixe o medo assumir o controle.
Em vez disso, abrace a presença deles para orar, ouvir suas mensagens e adorar ao Senhor com sinceridade. Como mencionado anteriormente, a atividade dos anjos é incrível, mas não somos chamados a nos concentrar nela. A Bíblia não nos instrui a orar, jejuar ou colocar nossa fé neles. Nosso objetivo como cristãos deve ser sempre refletir Jesus Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Além disso, é crucial deixar a palavra de Deus ser o nosso guia, mesmo nos momentos em que sentimos a presença dos anjos. Se alguém que você considera um anjo exigir o contrário, seja cauteloso, pois pode ser um truque demoníaco. Lembre-se, até mesmo Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Os verdadeiros anjos de Deus nunca exigirão adoração ou reverência. Em vez disso, eles sempre nos orientarão a adorar o único Deus verdadeiro que merece todo o nosso louvor.